tem pareia não. Hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Horti do Mix Mateus. Tomate longa-vida ou saladete, o quilo 6,99. Abóbora jacarezinho, 5,99 o quilo. Batatinha lavada, o quilo 4,89. É o menor preço, coco seco, 2,99 cada. Uva Vitória Gran Vale com boca, 500 gramas, 6,99. Não pense duas vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. É o nosso melhor momento na saúde. O governo da Paraíba está construindo o Hospital da Mulher em João Pessoa e o novo Hospital de Clínicas em Campina Grande, que será o maior do estado. E através do projeto Amar, está investindo nas reformas de 6 hospitais em todas as regiões da Paraíba. E vem aí o Hospital de Trauma do Sertão com 230 leitos. Viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Começou com um soco na mesa, um grito alto. Eu fiquei assustada, mas o que eu podia fazer? Ele estava bêbado. A gente dividia as contas e ele me pedia mais e mais dinheiro. Agora meu nome está sujo. Eu não tenho mais para onde ir. Mas o que eu podia fazer? Ele é o pai dos meus filhos. A gente estava numa fase boa e eu achei que ele tinha mudado. Mas foi só colocar um batom vermelho e ele se transformou. Mas o que posso fazer? Ele me ama. Não importa o tipo de agressão contra a mulher, seja psicológica, moral, financeira ou física, o número é um só. Disque 180. Peça ajuda. E denuncie também todo episódio que você presenciar. Rompa o ciclo da violência. Assembleia Legislativa da Paraíba. Olá pessoal, boa tarde para todos vocês. Estamos aqui com mais um programa Fique Bem e hoje eu quero trazer para vocês um tema super pertinente para que todos vocês possam acompanhar nas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e também nos canais de TV, na Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. Eu conto com a audiência de todos vocês. E para falar hoje com a gente aqui, eu vou trazer Carla Mitz, que ela é nutricionista clínica, e vamos falar sobre obesidade, a importância da nutrição no processo de saúde e bem-estar do indivíduo. Dia 4 agora de março, nós comemoramos o Dia da Obesidade, né, e comemoramos para poder prevenir, né, o Brasil é um dos países que mais agrega pessoas obesas, e para que a gente possa tratar sobre esse assunto, a gente vai trazer várias perguntas extremamente pertinentes para que a gente possa entender qual é o processo e como se dá esse processo dessa obesidade hoje, principalmente nesse mundo tecnológico em que vivemos, para que a gente possa entender que obesidade é sim doença. E para contribuir com a gente hoje nesse podcast maravilhoso, estamos recebendo aqui Carla Mitz. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada, Daisy. É um prazer estar aqui com você, né, e com o pessoal aqui de Patos e das cidades vizinhas, né.
E assim, eu sou nutricionista clínica esportiva, né? Foi minha primeira pós-graduação, foi clínica esportiva, mas hoje, né, eu trabalho com emagrecimento focado na saúde da mulher, né? Eu sou nutricionista clínica esportiva, com foco em emagrecimento na área de saúde da mulher. E assim, já sou formada há 8 anos, né? Minha primeira pós-graduação foi pela DNA, pós-graduação, depois fiz Daniel Coimbra, para quem é da área da nutrição sabe, uma pós-graduação também esportiva, e depois também fiz em fitoterapia, também sou pós-graduada também em fitoterapia, pela DNA também, né? E hoje estou aqui para falar para vocês sobre a obesidade, né? Obesidade, que é algo que eu já enfrentei, é uma doença, a obesidade, ela tem CID, então assim, é multifatorial a obesidade, muita gente fala assim, é da genética, certo? Também tem genética, mas assim, o que influencia na obesidade é o ambiente que aquela pessoa está, né? Um ambiente obesogênico, que a gente chama. Eu tenho um ambiente obesogênico. E aqui está uma pessoa que tem obesidade grau 3 e também, né, a colega aqui, Deise, também era também obesa, né, Deise? Está vencendo, estamos vencendo isso. E a gente também não fala só como profissional, mas a gente fala também como pessoas, mulheres, que já passaram por esse problema, né, por essa patologia. Exatamente. Eu estava vendo um dado aqui bem interessante, né? Que em 2022, 9% dessa população tinha índice de massa corporal, né? Que é o que a gente sempre faz, essa mensuração, maior que 30. E o que é o que já configura a obesidade. Já em 2023, esse percentual subiu para 17,1%. Então, gente, atualmente, mais da metade da população brasileira, que equivale mais ou menos a 56,8%, está com excesso de peso. E essa soma de pessoas com sobrepeso já se configura em doença. Então, a gente precisa começar a entender que a obesidade, fora daquele senso que nós utilizamos muito, que ser cheinho, estar acima do peso, transmite doença ou transmite saúde. Então, não é essa visão de saúde que nós precisamos ter. Então, Carla, o que é de fato a obesidade hoje? A obesidade hoje é uma doença multifatorial, como eu já falei, né? Ela também altera, traz complicações, comorbidades, né? Que é hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, que é o aumento, né, do colesterol e o triglicerídeo, infarto, AVC. Muitas vezes alguém diz assim, fulano faleceu, mas não tinha nenhuma doença. Como era que estava a alimentação dessa pessoa? Porque nós temos também os falsos magros, que não deixa de ser um problema, né, de saúde pública. Por quê? Se você não se alimenta saudável, então, mesmo que você tenha uma estética boa, você pode sim também acarretar. Quantas e quantas pessoas eu não atendo na clínica e estão com colesterol alterado e triglicerídeo alterado e não tem excesso de peso. Sim. Então, o que é que está acontecendo? Nossa alimentação, né? Nós não temos um estilo de vida saudável. E o que acomete é essa obesidade? Essa obesidade vai trazer também malefícios para a nossa mente, né? Para o nosso psicológico. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não ligo se fulano me chamar de gordinha. Tipo, eu quando eu trabalhava, logo no início, eu era uma nutricionista bem acima do peso. Eu pesava 88 quilos, hoje eu peso 70. Então, assim, as pessoas, mesmo as que trabalhavam comigo, eles diziam assim, vou contratar uma nutricionista para você. Então, isso para mim era a morte. Mas só que eu sorria. E quando chegava em casa, Deise, eu começava a comer. Por quê? Porque eu tinha ansiedade e tinha compulsão alimentar. E não tratava isso, certo? Então, assim, e nesse tempo, muitas pessoas na pandemia foi que aumentaram mais o peso. Eu não. Eu, na pandemia, deu esse estalo em mim, essa virada de chave, né? Então, eu disse, eu preciso de ajuda e eu preciso mudar meu estilo de vida. É tanto que eu digo até assim, eu tenho ansiedade. A culpa é da ansiedade que eu tô acima do peso. Mas, assim, a ansiedade em si, como é que tá teu estilo de vida? Como é que tá tua alimentação? Como é que tá atividade física? Como é que tá teu sono? Então, tudo isso vai influenciar, né, na patologia da obesidade. Então, quando as pessoas dizem assim, fulano fez uma bariátrica, mas fulano tratou a causa? Né? Fulano tá tomando medicação, tipo os que a gente vê muito, que é o Ozempic, né, que é utilizado na obesidade. Mas assim, qual é a causa dessa obesidade? Será que é uma ansiedade?
Será que é um transtorno que ela tem? Sim. Né? O que é o gatilho dessa ansiedade? Será que essa pessoa se alimenta bem? Então, assim, não adianta você procurar uma fórmula mágica, um milagre, se você não trata a causa. Então, é tanto que na clínica eu digo muito aos meus pacientes, procure um psicólogo. Se você acha que você come em excesso, então assim, eu já na hora da anamnese, eu já vejo isso no acompanhamento do paciente. Então assim, eu tenho esse olhar, certo? Porque eu não tenho um curso na área da gente, uma pós-graduação em comportamento alimentar. Mas assim, eu leio muitos livros de comportamento alimentar, inclusive Deise também já mandou livros para mim, eu tenho outros pacientes psicólogos que enviam, eu tenho muitos amigos psicólogos que me enviam. Então assim, eu não leio só sobre nutrição. A gente tem que ter, quem é nutricionista sabe disso, tem que ter uma visão holística. Não só nós, né? Claro. Todos os profissionais. Porque, gente, o que a gente enfrenta dia a dia, muitas vezes as pacientes choram no meu consultório. Muitas vezes dizem assim, meu casamento não vai bem, então a causa, às vezes, da obesidade é essa, é o trabalho. Então, assim, a gente tem que procurar a causa disso. E a gente tem que procurar ajuda, né? Ajuda não só nutricional, mas psicológica também. Tem pacientes que eu pego tão descompensado que eu digo, olha, não só com fitoterápico, porque também a gente tem os fitoterápicos que vão ajudar, né? Se for algo leve, mas se for uma coisa mais grave, precisa sim de médico, de psiquiatra, né? Já de imediato o paciente chega para mim, dependendo da causa, se for algo que eu vejo que é psicológico, então assim, eu já peço para o paciente fazer terapia, como eu fiz. Eu fiz terapia, gente, durante 1 ano, né? Tive alta, graças a Deus, da minha terapia, e não fiz reganho de peso. Por quê? Porque eu tratei a causa. Né? Claro que ainda falta porque o emagrecimento, muita gente quer do dia para a noite, mas do dia para a noite pode haver reganho, né? Então tem que ver qual é a causa desse problema dessa paciente, qual a causa dessa obesidade, se ela tem SOP, que é síndrome do ovário policístico, se a pessoa tem hipotireoidismo, como eu tinha e não sabia, eu tinha síndrome do ovário policístico, que eu pensava que ter síndrome do ovário policístico era só ter cistos, né? E não é assim, tem muitos outros fenótipos. Ou então o hipotireoidismo, também não sabia que tinha. Então, assim, qual é a causa? Então, são várias coisas, né, que formam uma obesidade. Então, você tem que identificar a causa, tratar e ver se ajuda a pessoa a viver melhor. Carla, quais são os primeiros passos que a pessoa deve realmente, de fato, procurar quando a pessoa sente que está acima do peso? Quem é o profissional adequado que a gente primeiro procura para fazer uma avaliação desse sobrepeso? Pronto, primeiro profissional é o nutricionista, que ele vai avaliar não só a questão antropométrica, que vê a questão de peso, dobras, a quantidade de gordura corporal, percentual de massa magra, não só isso, ele vai ver também sua história alimentar. O que é que você está se alimentando, como é sua vida, como é seu estilo de vida. Ele vai ver também a questão da sua casa, se você tem genética já de pais obesos, ou alguém na família já é obeso. Então, a gente vai identificar de onde vem esse sobrepeso. Se o paciente, porque assim, na maioria das vezes é se olhar no espelho, né? Muitas vezes a gente se olha no espelho e vê que, não, eu não estou bem, estou com gordurinha aqui, uma gordurinha ali, então eu acho que eu não estou bem esteticamente, ou deu algum exame alterado, fiz um exame de rotina, deu alterado, pronto, procuro um nutricionista. E o nutricionista vai ver qual os demais profissionais que devem ser incluídos para tratar a patologia. Ótimo. E muita gente muitas vezes chega lá no consultório dizendo assim, olha, eu quero emagrecer, mas eu não quero tomar medicação, né? Porque hoje a gente percebe muito que às vezes essa facilidade, essa viabilidade que a medicação traz, também traz aquele sentido de que não, só vou conseguir com a medicação. De fato, as pessoas que estão acima do peso, elas podem sim equilibrar esse sobrepeso só com a alimentação? Sim. Com certeza. Eu sou a prova viva disso, né? Eu eliminei 18 quilos de peso, sem medicação, sem cirurgia, né? Eu brinco muito que eu digo, até a minha papada diminuiu. E sem cirurgia, sem nenhum procedimento estético para diminuir essa papada. Mas, assim, muitas pacientes diminuem só com alimentação e mudança do estilo de vida, que é o quê? Praticar atividade física. Tem uma que ela perdeu 36 quilos, ela eliminou só com caminhada e alimentação adequada, 36 quilos. E assim, hoje eu acho que ela já eliminou mais de 40 quilos, né? Sem cirurgia bariátrica, certo? Então, assim, tem como sim, mas assim, como é que está a sua mentalidade sobre isso? Porque, assim, não adianta você ir para o melhor profissional nutricionista, não adianta você ir para mim ou para o médico, para qualquer que seja o profissional. O melhor, o mais top do Brasil. Se você
na sua mente, você não queira mudar. Porque isso, gente, é mudança. É mudança. É você acordar mais cedo para preparar a sua alimentação. É você acordar mais cedo para colocar a sua roupa da academia já, para quem trabalha, sabe como é isso? Para você colocar já a roupinha lá, direto do trabalho, direto para a academia. É mudança. Parar de beber. Tipo, eu parei de beber, eu não bebo mais. Então, assim, são várias mudanças que a gente deve fazer. Claro que a gente deve começar aos poucos. Tipo, quando o paciente chega e está muito bagunçado, eu digo, vamos fazer o básico. Porque nem o básico a pessoa está fazendo. Tipo, comer pelo menos 2 frutas ao dia. Comer verdura pelo menos 1 vez ao dia. Tipo, eu não tolerava verdura de forma alguma. Eu ficava igual aquele negócio, remoendo na boca. E hoje em dia eu como de tudo. Né? Eu não enjoo comida. Muitas pessoas enjoam comida muito fácil. Então, assim, eu gosto de uma comida mais molhada. Gosto de uma comida mais gordurosa. Uma carne mais gordurosa. Então, assim, a gente tem que fazer aquele trabalho de formiguinha. Quando tá muito bagunçado, a gente vai aos poucos. Coloca, insere as frutas que ele gosta, pelo menos 2 vezes ao dia. Aí coloca algum tipo de verdura. Tipo, é como se a gente começasse a reintroduzir a alimentação. Como se a gente estivesse fazendo introdução alimentar numa criança de 6 meses. Sim. Certo? Então, assim, porque muitas pessoas, elas comem tanto açúcar, tanto gordura, eu digo isso por mim, né? Que às vezes quando você come a fruta, você diz, essa fruta não é doce. Por quê? Porque eu estou acostumada a comer coisas muito mais doces. É tanto que hoje em dia, pela OMS... a Organização Mundial de Saúde, não é indicado introduzir sucos menores de 1 ano. Eu mesmo tenho, como eu trabalho também na rede pública, na clínica eu não atendo criança, mas na rede pública eu atendo. Então, assim, eu digo sempre às mães, não introduza sucos na criança. Ah, mas a avó disse que era bom, um suquinho disso, daquilo. Não. Por quê? Porque o suco é mais doce. Então, quando você vai oferecer a fruta, a criança não vai querer a fruta. Sim. Porque o suco está sendo mais doce do que a fruta. Ou o leite, né? Muitas vezes eles colocam no leite o açúcar. Então, assim, quando a criança já está com o paladar doce, né? Com as papilas gustativas já com o paladar mais doce. Então, por quê? Porque eu apresentei o alimento mais cedo. Então, será que essas pessoas que têm obesidade hoje, será porque não foi apresentado mais cedo ao açúcar, a comida gordurosa, ao refrigerante, né? Então, assim, a gente tem que pensar também nisso. Tem que pensar também nos pequenininhos, certo? Porque esses pequenininhos estamos com uma taxa muito alta de obesidade infantil e sobrepeso, né? E aquela obesidade com carência nutricional, a criança tem obesidade, ou então nós mesmos temos obesidade, mas a gente tem uma deficiência de ferro, tem uma deficiência de vitamina D, mesmo morando numa cidade muito quente como Patos. Então, assim, a gente tem que investigar, né? Não é só a questão da obesidade, mas sim também outros fatores que vão influenciar. Entendo. E muitas vezes já na nossa cultura, nós temos muito esse hábito de comer errado já, né? No entanto que quando as pessoas procuram um profissional da nutrição para poder readequar muitas coisas, as pessoas vêm sempre em mente com a questão da dieta, porque dieta, né? E aí, Carla, diferencia pra gente a questão do que é dieta e do que é reeducação alimentar, que eu acredito que são coisas bem diferentes, né? São sim, Daisy. Dieta é tudo que você come. Tipo, você comer uma bala, aquilo é dieta, que é a alimentação. Agora, uma reeducação alimentar, uma melhora da alimentação é diferente. Por quê? Porque eu vou inserir mais fibras, frutas e verduras. Eu vou inserir muitas vezes uma coisa que a gente tá deixando de comer, que é o feijão. O feijão é riquíssimo em proteína e fibras, né? Muita gente diz assim, eu tirei o feijão e botei arroz e macarrão. Não. O que é indicado é você continuar com feijão e você ir trocando o carboidrato, certo? Se você está iniciando, se você não tem um acompanhamento com uma nutricionista. Por quê? Com acompanhamento com uma nutricionista, você vai ver que você pode comer 2 tipos de carboidrato. A questão, gente, é quantidades. É quantidades. Ah, fulano comeu um pão francês. Sim, fulano pode ter comido pão francês. Mas a Nutri disse, adicione fontes de proteína nesse pão francês para diminuir o índice glicêmico desse pão e dar mais saciedade. Uma diferença, comer um pão francês agora com café. Eu vou sentir fome meia hora depois. Agora, se eu comer um pão francês com café, 2 ovos e uma fruta, eu só vou sentir fome 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas após. Então, eu aumentei a saciedade e não vou comer tanto. Então, o problema não é o pão. O problema não é o arroz. O problema é como a gente se alimenta. E as quantidades que a gente se alimenta. Certo? Então, assim, quando você procura um nutricionista, ele vai adequar. Agora, assim, eu digo sempre, tem muita gente que diz assim, eu não gostei de tal nutricionista, a dieta não funcionou. Não. Porque é calculado. Então, vai funcionar. Então, você não teve empatia ou então você não teve aquilo. Eu preciso mudar. Né? Porque a gente tem que querer, gente. Isso. Não é só o nutricionista, você tem que querer a mudança.
Isso, exatamente. E é importante que a gente também entenda que hoje as facilidades elas estão bem maiores, né? Hoje a tecnologia ela trouxe pra gente a questão dos iFoods, dos deliveries, e hoje é muito mais fácil você comer desmedidamente. Então, ao invés de a gente ir na cozinha fazer uma alimentação mais saudável, a gente acaba pedindo, né? Carla, a tendência dessa tecnologia, você percebe que ela também trouxe essa obesidade de uma forma maior, com essa comodidade? Com certeza. É tanto que tem até um artigo durante a pandemia, né, que por que as pessoas aumentaram mais de peso durante a pandemia? Porque, gente, era tudo delivery. Ninguém cozinhava, era só pedindo. É tanto que aumentou, assim, de uma forma gigantesca a questão do delivery, porque era tudo delivery. Né? Então, assim, você não... Até o ato de você... Nem é tanto você não cozinhar, mas você nem vai lá no estabelecimento comprar comida. Isso. Então, você já diminuiu seu nível de atividade física durante o dia. Isso também vai influenciar, porque, assim, nós temos um nível de atividade física durante o dia. Tipo, qualquer coisa que você vai fazer, você vai ter um gasto. Então, assim, quando a gente passa mais tempo até comprando as refeições, isso tanto vai diminuir meu nível de atividade física, ou seja, eu vou deixar de estar gastando calorias, como também produtos processados, né, que é uma dieta ocidental, que é a nossa dieta hoje em dia, vai aumentar mais ainda a chance da gente ter obesidade. Por quê? Porque a gente procura o mais fácil. Porque hoje em dia a vida da gente tá mais corrida. Eu não tenho filho, mas assim, tipo, quem tem filhos, aí tem que deixar o filho na escola, tem que ajeitar a comida do filho, do marido. Às vezes, chega à noite tá muito cansado, porque geralmente, esses pedidos de comida, esses dias, são mais à noite. Né? E é o horário que a gente deve comer mais cedo, porque pra gente dormir mais cedo, porque até isso vai influenciar no nosso emagrecimento. Porque se eu não dormir mais cedo, eu vou ter alterações de alguns hormônios da saciedade, né? Eu não vou produzir GH, então assim, a questão da hipertrofia também, quem treina, vai também diminuir, a questão também que mulheres que estão na menopausa precisam dormir também, porque tem alguns hormônios que funcionam também nesse horário, então são várias questões. Então, o ato de comprar a comida vai diminuir meu gasto energético, né? E também vai aumentar meu peso, porque quanto mais comida processada eu como, mais eu aumento gordura. E tem até um documentário que é a Dieta do Palhaço, não sei se alguém já viu, né? E ele se propôs, ele era uma pessoa bem fitness, né? Vamos dizer de passagem, bem atlético, frequentava academia, comia saudável, e ele é um jornalista, então ele disse, eu vou passar um mês comendo só fast food. Então, se você vê como ele mudou o corpo dele, chegou uma hora que ele era acompanhado, gente, por toda uma equipe, mas chegou uma hora que o médico, a nutri dele, olhou para ele e disse, não pode, não faça mais isso, a gente tem que parar agora. Por quê? Porque alterou taxas, ele estava com muita gordura visceral. Para quem não sabe, gordura visceral é aquela gordura na região da barriga, que é a gordura mais prejudicial que nós temos, que é a gordura que aumenta as chances da gente ter diabetes, ter um AVC, ter um infarto. Por quê? Porque ela aumenta a quantidade de gordura ruim. Gordura região abdominal é a gordura que vai trazer mais malefícios para a sua saúde, certo? É tanto que tem até uns tipo, a mulher que tem a gordura mais na região do quadril. Então, essa gordura é benéfica, tá? Para quem não sabe, essa gordura é benéfica. Agora, aquela pessoa que a gente chama até azeitona no palito, que hoje a nomenclatura que a gente usa é essa, que é só aquela pessoa que tem os braços mais finos, as pernas mais finas, só aquela gordura na região abdominal, essa pessoa tem mais danos à saúde do que uma pessoa que é, como eu posso dizer assim, toda cheinha. Tá? Então, assim, e o que é que aumenta essa gordura? Fast foods, né? Não tem problema você comer um hambúrguer, mas assim, reduz a quantidade de molho, coloca só uma fatia de queijo, prefere o hambúrguer de carne que não seja industrializado, seja um artesanal. Então, tem como a gente se adequar, mas isso é para ser esporádico e não um estilo de vida seu. Tudo que a gente faz repetidamente, aquilo se torna hábito. Então, isso não é para se tornar um hábito, isso é para ser esporádico. Entendo. Carla, qual a diferença entre excesso de peso e obesidade em si? Como é que vocês diferenciam isso? A gente diferencia pelo IMC da pessoa. Né? Uma pessoa que tem de 24,9 abaixo, essa pessoa tem excesso de peso. De 24 abaixo, a gente diz que ela tem de 25 a 29,9, essa pessoa tem excesso de peso. E
acima de 30, essa pessoa tem obesidade. Aí tem vários graus. Tem obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, certo? Que é o grau 3, é quando o IMC é acima de 40. Então, essa pessoa tem obesidade mórbida, tá? Então, assim, nós temos, pelo IMC, que é a Organização Mundial de Saúde, colocou esse parâmetro pra gente. Mas isso a gente vê mais em nível populacional. Quando a gente vai para a clínica, tem pessoas que têm sobrepeso, mas elas treinam. Então, a gente não leva em conta tanto, a gente vê só, leva em conta o percentual de gordura, certo? Quando a pessoa tem sobrepeso e treina, a gente leva em conta o percentual de gordura. Quando não é a nível populacional, quando eu não estou vendo população. Tá? Mas quando eu vejo obesidade, não. Obesidade é patologia. Mas a pessoa que tem sobrepeso e tem muita gordura naquela região abdominal, então, essa pessoa também tem danos à saúde. Não é só quem tem obesidade que vai causar danos à saúde, mas aquela pessoa com sobrepeso, que a gordura é armazenada na região abdominal, que é a gordura visceral, ela traz os mesmos malefícios de uma obesidade. Entendo. Na sua visão, Carla, as pessoas elas acreditam que a obesidade ela está mais ligada à questão de saúde ou de estética em si? Como é que você recebe essas pessoas no consultório? Elas vêm em busca de saúde ou mais em busca desse padrão de estética hoje que a sociedade impõe? Deise, você sabe que eu sou bem sincera, né? No meu Instagram, quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa bem autêntica. As pessoas não vão, na maioria, não vão atrás de saúde, vão atrás de estética. E eu super aqui entendo, né? Só que como a obesidade é uma patologia, então deve ser encarada como uma patologia. Tem até um meme que diz assim, se eu não treino para ter saúde, eu treino para ter um corpo bom, uma estética boa, né? Então, assim, a gente deve mudar esse pensamento das pessoas, porque obesidade é sim doença. Não adianta a gente romantizar essa questão, eu me sinto bem mesmo sendo obesa. Não, gente, calma. Não é assim que a gente deve pensar. Se você tem obesidade, é a mesma coisa de você ter outra patologia, como hipertensão, como diabetes, e você vai precisar sim de ajuda. Então, você procure ajuda se você tem obesidade. Exatamente. Muitas vezes a gente percebe que hoje, principalmente hoje, depois dessa ascensão aí do digital, da tecnologia, dessa imagem corporal que às vezes as pessoas elas têm tanto se preocupado, a gente também percebe que as pessoas elas têm se cuidado exclusivamente, óbvio, acima do que é esperado, na questão do corpo, né? Do meu corpo estar parecido com daquela blogueira, de eu querer ser parecido com aquela pessoa. Mas isso não prejudica o tratamento em si, essas expectativas, essas falsas expectativas que são geradas? Pois é, Deise, o que é que acontece? Tem paciente, gente, que chega na clínica com a foto da blogueira, tá? Diz, olha, eu quero ficar com esse corpo. Aí eu olho para a paciente e digo assim, olha, essa pessoa treina muitas vezes ao dia, tá? Você tem como treinar? Diz, doutora, não tem como nem eu treinar nem 20 minutos. Eu disse, pronto, já começou daí. Né? Exatamente. Essa pessoa tem quem faça todas as suas alimentações, todas as suas marmitas. Você tem quem faça, não, doutora, eu tenho 3 meninos, tem que deixar a menina na escola, tem que fazer a comida deles e tal. Pronto, aí já não dá certo, né? Essa pessoa, ela tem procedimentos estéticos, ela tem lipo, essa pessoa tem chip da beleza. Então, assim, a gente não pode dizer assim que quer ficar com o corpo daquela pessoa, porque muitas vezes eu tenho um corpo mesomorfo, né? Porque é um tipo de fenótipo. Então, assim, será que aquilo cabe para mim? Né? Então, assim, eu digo sempre para minhas pacientes, olha, seja sua própria motivação, veja você se motive para você ficar melhor, não se motive vendo essas pessoas, porque na maioria das vezes não sou bem assim. Muitas vezes eu estava em João Pessoa e tinha uma blogueira que é super fitness, né? E eu estava nessa loja, muito conhecida em João Pessoa, a blogueira estava comendo pão com mortadela e não sei o que, e tomando refrigerante. Só que na rede social ela não mostra isso, ela mostra outra coisa, né? E assim, ela tem lipo, tem isso, tem aquilo. Não estou dizendo que não é indicado fazer procedimento, eu sou contra procedimento. Não, gente. Eu só sou contra você colocar uma imagem que você não é. Então, isso deixa as pessoas, principalmente mulheres, deixam ela com a autoestima baixa. Fulano consegue, eu não consigo. Não é assim. A gente tem que entender a vida de fulano. Será que a vida de fulano é igual à minha? Eu mesmo, quando eu decidi emagrecer, eu não pensei em ninguém, eu pensei em mim. E todas as vezes que eu tenho algum problema no trabalho ou no âmbito familiar, alguma coisa do tipo, e era nesses problemas que eu queria comer, eu comia exacerbadamente, eu saía de uma loja de fast food aqui, de um estabelecimento de fast food após o trabalho, com um hambúrguer, uma batata, um milkshake e uma coca.
certo? Então, isso era minha alimentação todos os dias, porque eu me sentia frustrada, porque eu não conseguia, porque eu era bem acima do peso, obesa, só que assim, em vez de eu diminuir a comida, ao contrário, eu aumentava. Então, as pessoas faziam um comentário com o meu corpo, e eram comentários assim, que na hora eu sorria, só que aquilo pra mim não era pra sorrir, eu ficava chorando por dentro. Então, assim, eu chegava em casa, chorava, mas eu comia. Em vez de eu parar de comer, eu comia. Então, eu digo sempre às pessoas, gente, você não vai ajudar uma pessoa dizendo que ela tá... você tá muito gorda, é só fechar a boca, é só botar um cadeado. Não é assim. A gente tem que identificar o problema dessa pessoa. Isso só vai piorar o estado dela. O meu só piorava. Só piorava. E foi aí na pandemia eu dei aquele estalo e era 5 horas da tarde eu correndo no meio da rua, não tinha ninguém. E eu lá correndo. Eu disse, não. E era uma forma, porque era no horário que eu tinha mais ansiedade. Era de 5 horas da tarde. Aí, em vez de eu ir comer, eu ia pra rua correr. Isso foi uma forma que eu encontrei de diminuir essa ansiedade. Eu chegava em casa cansada, preparar minha comida e ia dormir, ia deitar. Então, assim, você não ajuda aquela pessoa dizendo que ela, você tá gorda demais. Você não entra nessa roupa. Então, assim, eu chegava numa loja, eu tinha fobia de chegar nas lojas, porque nada dava pra mim. Então, quando a menina que vende, né, a vendedora chegava pra mim, tem essa roupa, tal e tal. Só que eu não queria nem provar, porque eu sabia que não ia dar, então eu ficava mais frustrada ainda e eu ia ficar pior ainda e eu ia comer mais ainda. Por isso que a mente da gente ela é que comanda todo esse processo de mudança, né? E é incrível como o fato de sabermos escolher aquilo que a gente vai comer vai interferir nesse processo, inclusive de autoestima, autocuidado, né, que a gente precisa desenvolver ao longo da nossa vida. Só que a gente também percebe que muitas pessoas, elas se auto-sabotam, né? Isso é muito comum. Então eu escuto muito as pessoas dizerem assim, Deise, eu comi aquela pizza, eu comi aquele hambúrguer porque eu mereço, né? Deixa eu comer mais um pouco porque eu mereço. Essa frasezinha, eu mereço, que também se concretiza nesse processo de autossabotagem, como é que você trabalha ela nesse processo aí de tratamento dessa obesidade? Essa questão de eu mereço é porque a pessoa passa o dia trabalhando. Aí, às vezes, não faz um lanche da tarde, né? Porque o lanche da tarde é altamente benéfico para quem, quando chega em casa, tem esse eu mereço, né? Eu mereço. Mas, assim, primeiro, a gente deve saber, deve averiguar o que é que essa pessoa está passando, que tá merecendo essa comida. Porque essa comida que ela vai comer, com certeza é uma comida repleta de açúcar e de gordura, que vai dar o quê? A sensação de prazer, né? Vai liberar serotonina. Dopamina, né? Dopamina que vai liberar esses neurotransmissores, né? Então, assim, qual é a falta de prazer dela durante o dia? Será que é o trabalho? Será que é o relacionamento? Né? Então, assim, a gente deve primeiro investigar qual é a falta disso. E deve também colocar essa pessoa para fazer algum tipo de atividade física. Porque na atividade física, a gente também, muitas vezes tem muitas pessoas que dizem assim, Ave Maria, hoje foi o pior dia do treino. Hoje eu me acabei. Então, assim, essas frases também não é indicado a gente estar dizendo. Porque o exercício físico é para transmitir o quê? Sensação de prazer. Porque ele passa isso, sensação de prazer. Desculpa. É tanto que, muitas vezes, na academia, eu vejo muitas pessoas se lastimando porque tá ali na academia. Gente, a academia é aquele horário que é para você aproveitar, para você tirar seu estresse. Quando eu tenho muito estresse, eu antes ia de 5 horas da manhã para academia. Mas, quando eu vi que meu trabalho estava muito estressante, eu comecei a ir quando eu chegava do meu trabalho. Então, foi uma forma de tirar mais o meu estresse, que foi esse horário. Então, assim, será que o horário da pessoa, como é que está o horário? Porque, gente, até isso vai influenciar na questão desse eu mereço, né? Então, assim, a gente tem que colaborar também com a mente da gente. Sim. Então, assim, a gente tem que começar também a fazer terapia, certo? Porque se isso está acontecendo isso, então alguma coisa está errada no meu dia, certo? Então, assim, você também tem que fazer as pazes com a comida. Então, assim, eu fiz as pazes com a comida. No dia que eu quero sair da dieta, eu saio. Da dieta não, do estilo de vida, né? Eu saio. Eu, à noite, no sábado à noite, eu quiser comer um hambúrguer. Eu como um hambúrguer, mas da forma que eu falei. Com a Coca Zero, procuro um hambúrguer artesanal, menos molho, só uma fatia de queijo. Ou então, uma pizza, que eu gosto de pizza, tá, meu povo? Mas antes eu comia 6 fatias, hoje eu como 2. Às vezes com 2 eu tô cheia. E outra coisa também, que quem muda o estilo de vida sabe disso. Quando a gente come queijo, ou então... uma comida mais gordurosa, automaticamente a gente ir ao banheiro,
Né? Por quê? Porque seu organismo não está mais habituado àquela quantidade de gordura. Então, isso também eu comecei a retirar. E também eu não deixo também a galinha de manhã. Eu fiz, né? Então, assim, a gente tem que fazer as pazes com a comida, também tem a comida afetiva, né? Mas eu tinha esse pensamento também. Eu trabalhei muito hoje, comi pouco, eu mereço comer, sei lá, um hambúrguer, uma pizza. Então, você tem que tirar da sua mente que isso é para ser esporádico. Você tem que colocar na sua mente que isso é para ser esporádico e não contínuo. Tudo que é contínuo é um estilo de vida. Então, se você quer mudar o estilo de vida, você tem que começar a saber o que é que está atrapalhando você diminuir de peso. E a comida, ela naturalmente, ela já gera essa questão de afetividade, de acolhimento, de memórias afetivas, principalmente quando a gente está na casa dos nossos pais, né? Mas é só como a gente sempre fala, se você souber escolher os alimentos e comer realmente numa quantidade adequada, você vai realmente se satisfazer e você não vai ficar naquela do tempo todo de também estar se sentindo culpada. Porque outra coisa, Carla, que eu percebo nas pessoas é que eu como, mas depois vem aquela sobrecarga de culpa. Como é isso? Essa culpa aí na vida das pessoas depois de comer bem muito? Justamente. Isso é o que eu digo, fazer as pazes com a comida, né? Você comer aquilo sem neura. Sim. Não, eu tô fazendo exercício físico. Durante a semana eu faço minha alimentação. E no final de semana, a maior parte também, eu faço minha alimentação. Ou então eu parei mais de beber. Então, assim, para o quê? Para tirar essa descarga de culpa. Quanto mais você se culpa, mais você vai comer. Porque você vai ficar frustrado. E o que é que me dá prazer de imediato? Comida. E a comida como? Rica em açúcar e rica em gordura. Porque ninguém consegue comer só 3 biscoitos recheados. Só consegue comer o pacote todo. Por quê? Porque é viciante. A quantidade de açúcar e de gordura que você tem num biscoito recheado, ele dá a sensação de prazer. Então, você não consegue comer só 3 biscoitos recheados, que você pode comer 3 biscoitos recheados, não tem problema se você tem um estilo de vida adequado. Mas o que não é indicado, você comer um pacote de biscoito recheado que tem 400 e poucas calorias, que dá um prato de almoço cheio, né? Tipo, quando eu não tinha feito as pazes com a comida, eu comi um pote de doce de leite. Hoje eu me contento com uma colher de sopa. Então, assim, mas será que aquela pessoa que está no meu consultório se contentaria com uma colher de sopa? Não, aquela pessoa ainda não fez as pazes com a comida. Ela tem o eu mereço, ela tem a culpa. Então, essa pessoa não é indicado a gente inserir naquele momento. A gente tem que entender para quem a gente prescreve. É igual a medicação. Jejum intermitente é bom? Demais. Mas para quem eu vou prescrever? Uma low carb, uma cetogênica é bom? Muito bom. Mas para quem eu vou prescrever? Qual é a quantidade de tempo? Qual é o limite de tempo para aquela pessoa? Então, tudo isso é de pessoa para pessoa. Não adianta Deise estar aqui e eu pegar a dieta de Deise. Ou Deise pegar a minha. Eu tenho que ter minha alimentação naquele horário. Eu tenho que ter o alimento naquele horário, porque tem pessoas que têm mioma, então a alimentação já é diferente. Tem mulheres que têm SOP, tem mulheres que têm diabetes, tem homens que têm diabetes, pressão. Então, cada pessoa é uma alimentação diferente. Não adianta a gente querer generalizar. Exatamente. Eu estava até pensando sobre isso ontem. E eu estava vendo, assim, avaliando e lendo alguns artigos sobre isso, e a gente tem muito isso no nosso senso comum, de que, minha amiga emagreceu, vou pegar a dieta dela, porque também vai dar certo para mim. Explica aí como é que esse plano alimentar individualizado, Carla, é feito. Pronto, o plano alimentar, ele é feito de acordo com as necessidades nutricionais do paciente. Ele passa por uma avaliação, certo? E nós vamos ver a quantidade de gordura que o paciente tem, de massa magra, e vamos fazer um quantitativo de quanto ele gasta no dia. Ele precisa no dia, sei lá, 2.000 calorias. Geralmente é isso. Então, ele precisa no dia de 2.000 calorias. Então, o que é que eu faço? Dependendo do paciente, eu tiro 150 calorias, 250 calorias, ou até 500 calorias ao dia. Eu posso retirar desse paciente para ele estar em quê? Em déficit calórico. Porque a pessoa só emagrece se estiver em déficit calórico. Quanto mais exercício ele faz, mais ele vai entrar em déficit calórico, né? Então, assim, depende da pessoa. Cada pessoa tem uma quantidade de energia ao dia. Eu tenho uma quantidade de energia ao dia, você já tem outra quantidade. Você já exerce funções diferentes de mim, entendeu? Sim. Então, assim,
tudo isso vai contar no gasto energético do meu paciente. Quantas horas ele passa na academia, qual o tipo de exercício que ele faz, como é o dia a dia dessa pessoa, se ele varre uma casa, se ele lava uma louça, quanto tempo ele leva de um local para o outro. Então, tudo isso vai contar no gasto energético do meu paciente, para ele não ter deficiências nutricionais, para ele não ter fadiga, aquele cansaço extremo durante a alimentação. Claro que vai dar um pouquinho, uma alteração, por quê? Porque a gente vai diminuir um pouco a caloria. Então, pode ser que na primeira semana o paciente sinta fome, ou então que o paciente sinta dor de cabeça. Então, isso é normal dependendo da pessoa. Mas, geralmente, tem gente que chega pra mim e diz, Nutri, eu tô comendo mais do que eu comia. Eu não vou conseguir emagrecer. Quando chega lá no meu consultório, perdeu 6 quilos. Entendeu? Por quê? Não é que você tá comendo mais, mas você tá comendo de melhor qualidade. Tipo, eu pego um prato de uma pessoa, metade do prato de verdura, como feijão, arroz e um filé de frango de 100 gramas. As pessoas estavam acostumadas a comer o quê? De proteína, 40 gramas de proteína, um pedaço pequeno. E assim, quando você vai fazer a caloria do paciente, os macronutrientes, que a gente chama, né, que é proteína, carboidrato, lipídio, então, a gente vai ver o que é que o meu paciente está precisando. Meu paciente está precisando de mais carbo? Como é o dia do meu paciente? Então, ele vai precisar de mais carboidrato, que é para dar mais energia. Ah, não, a vida do meu paciente é uma vida mais pacata, ele só vai na academia e tal. Então, eu vou aumentar, se ele quer emagrecer, eu vou aumentar um pouco a proteína, diminuir mais o carboidrato, que dá para ele não ficar com a sensação de fadiga, não ter deficiência. Então, vai depender do paciente, mas cada pessoa tem um gasto energético diferente de outra. Então, a gente faz, porque tem a taxa metabólica basal, que é o quanto você gasta em repouso, tipo, quanto você gasta dormindo. Então, tudo isso vai ser inserido no plano alimentar, que é a quantidade, o gasto energético que você tem ao dia, e eu vou deixar você em déficit calórico, eu vou diminuir um pouco daquela caloria. E, muitas vezes, o paciente não consegue diminuir, porque, tipo, final de semana, come muito. Então, assim, quando a gente vai fazer no mês, aí você comeu a mais do que era indicado. Você, durante a semana, você fazia. Mas se você extrapolar muito no final de semana, quando a gente vai fazer o total, dá quase 3.000 calorias. Porque, tipo, se você come um biscoito recheado, que dá 400 calorias, se você come todos os dias, então quanto é que não vai dar no final do mês? Entendeu? Então, a conta não fecha, a conta vai aumentar. Então, é como eu digo, ser esporádico, essas alimentações, e a outra ser uma rotina na sua vida. Até porque nós temos muito costume de encher, de fato, o nosso prato com muito carboidrato, e a proteína, ela é mínima. E as verduras também são mínimas, né? Justamente. Geralmente o pessoal diz, eu comi verdura. Eu disse, comer o que de verdura? Alface e tomate. Eu digo, verdura do hambúrguer, né? Porque no hambúrguer só vem alface e tomate. Mas não. Você deve sim se alimentar de verduras. Então muita gente diz assim, a verdura tá caro. Tá. Mas assim, você dá R$10 numa Coca-Cola. Né, num refrigerante. Isso. Então, assim, será que tá caro ou será que eu não tô me predispondo a fazer aquilo? Né? Então, hoje em dia também tem as seletas de legumes que, tipo, dá para 2 semanas. 1 quilo de seleta, se você colocar 100 gramas ao dia, dá mais ou menos para você comer. Se você comer manhã e tarde, aí dá para 1 semana. Mas se você comer só só durante o almoço, então dá para você comer 2 semanas. Aquela seleta de legumes que custa o quê? R$20, R$19. Né? Então, assim, dá para você fazer a dieta sem você gastar muito. Um peito de frango, para mim, um filé de peito, dá para 5 dias, certo? E eu como 130 gramas no almoço. Então, dá para 5 marmitas em 1 semana, certo? Então, dá para você já fazer. Aí eu compro, aí arroz integral, que é mais prático, eu acho mais prático de fazer. Então, 1 quilo de arroz integral, gente, dá muito, porque se você comer 80 gramas de carbo, numa refeição, então dá muito carboidrato, porque o arroz, quando você cozinha, ele aumenta, né? Ele aumenta, então assim, você vai pesar ele pronto. E uma dica que eu dou, que é muito, muito boa, se você não está no início do emagrecimento, né? Porque assim, tem várias etapas do emagrecimento. Tem quando a gente ajeita a casa, que eu digo, vamos ajeitar primeiro a casa, quer colocar fibras, frutas, verduras, a quantidade de proteína adequada. Aí tem um outro passo, né? Que é já as quantidades em medidas caseiras, que eu nunca coloco em grama, certo? Logo, não. Eu faço os processos. Dependendo em que estágio esteja a pessoa, porque nós temos vários estágios. Tem quem nunca fez uma dieta, nunca fez uma alimentação, tem quem já faz uma alimentação e tem aquela pessoa que é altamente regrada, certo? Então, muitas pessoas passam por essas fases. Eu tô nessa regrada, né? Eu já saí da mudança do estilo de vida, já mudei meu estilo de vida. Já saí das gramas, porque, tipo, eu boto 4 colheres de sopa, um bife do tamanho da sua mão, ou da palma da mão. Então, assim, já saiu disso. E agora, tá em qual fase?
da grama. Então, assim, de pesar a comida, certo? Então, assim, quando você começa a pesar a comida, você vai comer mais, certo? Você vai comer mais 80 gramas de carboidrato, isso e aquilo. Então, assim, quando você junta num prato, dá muita comida, dá muita comida. E sempre, eu digo sempre a meus pacientes, comer verdura pelo menos uma vez ao dia, comer folhas pelo menos uma vez ao dia, porque as folhas verdes, folhosas, elas são ricas em cálcio, em ferro, e nós estamos com muitas deficiências de ferro no nosso Brasil. Né? A gente está pegando muito paciente com anemia, paciente que é obeso tem anemia, ou então o paciente está em emagrecimento e está com anemia. Então, assim, esses vegetais ajudam muito a repor o ferro no nosso organismo. E aquele fator de comer de 3 em 3 horas, realmente é o funcional para uma reeducação alimentar? Não. Se o paciente só consegue comer 3 refeições ao dia e eu consigo equilibrar essas refeições na quantidade adequada, tipo no gasto energético dele, não tem problema. Comer de 3 em 3 horas é mais para paciente que tem gastrite, é mais para paciente assim que tem alguma patologia que precisa comer aquilo de 3 em 3 horas. Para paciente que sente, tipo, paciente fez o café da manhã e sente fome antes do almoço, a gente coloca algo para ele se alimentar, para ele não ter tanta fome no almoço. Então, assim, não é regra, isso não é regra, comer de 3 em 3 horas. São alguns pacientes, alguns clientes que a gente deve colocar, mas comer em 3 horas não é uma forma de emagrecer. A única forma de você emagrecer é você estar em déficit calórico, você diminuir a quantidade de calorias que você come ao dia. Se a gente conseguisse parar para entender, porque muita gente faz assim, eu emagreci sem atividade física e só com a questão da reeducação alimentar. É possível a gente emagrecer só com a reeducação alimentar? Sim, porque a alimentação, ela influencia em até 90% dos casos de emagrecimento, certo? A atividade física, a prática de atividade física vai melhorar muita coisa, vai ajudar meu músculo a respirar melhor, certo? Vai ajudar também na minha ansiedade, se a pessoa tem ansiedade. Sim. Na resistência à insulina. No próprio sono, né? No sono, que a resistência à insulina é um fator também que aumenta a gordura na região abdominal. Então, ela diminui a resistência à insulina. Mas se é uma pessoa que não tem como fazer nenhum tipo de atividade física, com a dieta resolve. Com a alimentação resolve sim. Mas eu sempre digo aos meus pacientes, sempre empodero aos meus pacientes, gente, faça atividade física, faça pelo menos 30 minutos de caminhada, 40 minutos. Se você não consegue, não gosta de fazer caminhada, então faça uma bike. Eu não gosto de ir para academia, então faça funcional. Movimente-se, sempre movimentar-se. Saia, tire, a gente usa muito, eu tenho uma mentora que ela dizia assim, tire o glúteo do pudim, que às vezes a gente senta no pudim, certo? Que é aquela coisa maleável, tá muito bom para mim, então a gente tem que sair, né, do pudim, a gente tem que sair do pudim. Tá no pudim é muito gostoso, sentado lá, aquela coisa boa e tal, mas assim, a gente tem que sair dele, a gente tem que se propor a mudar. Então, uma das coisas que a gente começa a mudar, vocês vão ver que quem nunca fez 30 minutos de caminhada, 40 minutos de caminhada, aí já vai correr. Então, assim, uma coisa é viciante. Eu só caminhava. Quando eu comecei a correr 5 km, menina, eu me senti, né? Estou correndo 5 km. Hoje em dia eu não corro mais, porque eu não tenho mais aquele tempo todo que eu saía e tal. Mas assim, eu faço isso na academia. Mas, gente, não tem coisa melhor do que você praticar algum tipo de exercício ao ar livre. Isso é muito bom. Isso melhora até a questão do emagrecimento. Por quê? Porque a gente emagrece pela respiração. Não é por outro canto, é pela respiração. Quanto mais a gente fica numa respiração mais ofegante, fazendo algum tipo de atividade física, melhor é para o emagrecimento. Vamos respirar bem, gente, agora, viu? Que a gente vai emagrecer bem direitinho. E a respiração, ela traz várias contribuições, inclusive para o cérebro da gente também, né? Onde a gente desacelera, onde a gente vai andando mais devagar. Inclusive, sabendo escolher melhor o que a gente come. Eu vejo, Carla, que é muito interessante o seu Instagram, porque você sempre está ali, inclusive no supermercado, mostrando, gente, compra isso é legal, compra aqui, isso aqui não é legal, não compra. Como é que é esse trabalho de também redes sociais que você faz, que também é super informativo e que também aproxima as pessoas dessa possibilidade de emagrecer sem sofrer? Justamente, essa questão do supermercado, eu tive assim, eu digo, meu Deus, muita gente vinha para mim e dizia, Carla, eu não sei qual pão comprar. Carla, eu não sei a bebida proteica comprar, eu não sei o suplemento comprar, eu não sei a verdura comprar, qual tipo de verdura. Então, assim, eram coisas que eles tinham muito, assim, essas dúvidas. Sim.
E assim, eu no meu Instagram, eu falo muito sobre essa questão de emagrecimento, né? E dos problemas que eu tenho, que eu tive. E tem pessoas que se conectam comigo. Gente, se vocês vissem meu direct, é uma coisa assim que eu tô toda arrepiada, porque eu nunca pensei que eu ia ter essa dimensão, mostrando as pessoas, né, que tem como emagrecer sem medicação e sem cirurgia. Claro, gente, claro, eu não sou contra isso, porque obesidade é uma patologia e nós temos vários tratamentos. Meu tratamento foi adequado, né? Meu tratamento, eu não precisei de cirurgia nem de medicação, mas se precisasse, eu poderia utilizar, né? O que eu não concordo é as pessoas usarem isso como um protocolo para emagrecimento. Cada pessoa é um mundo, cada corpo é um universo, certo? Então, assim, as pessoas se conectam comigo, eu vou no supermercado e, assim, pães, eu digo, gente, olha, esse pão é mais indicado do que outro, tal e tal. Como foi que eu aprendi, né? Porque na nossa graduação e nem nas pós, a gente não tem como aprender a isso. Sim. Certo? Eu digo sempre, rapaz, eu não sei de nada. Eu saí da faculdade sem saber de nada. E no dia a dia, estudando. Gente, a gente estuda todos os dias, né? Desde sabe muito, porque são vários tipos de patologias, vários tipos de pacientes. Então, assim, fui ao supermercado e como eu sou nutricionista também de merenda escolar, então quando a gente faz uma licitação, nós temos o produto. Eu vou ver se o produto está nas especificações que eu coloquei lá. Então, se ele não tiver, eu não compro. Eu não coloco na merenda escolar. Então, eu leio rótulos. Eu leio rótulos, né, gente? Eu investigo rótulos. Então, assim, se tem porque hoje em dia, na merenda escolar, tem uma quantidade de açúcar adequado. Tipo, bebida láctea, que as pessoas pensam que é iogurte. E não é. Bebida láctea, ele tem em um copo de 200 ml, eu tenho 2 colheres de sopa de açúcar. Então, isso não é indicado. Então, isso aumenta o peso. Então, assim, eu vi que o pessoal estava com curiosidade, né? Então, eu fui todas as sextas ou sábados, quando eu estou de folga, eu vou aos supermercados e sempre vou falando de algumas dúvidas sobre o paciente tem. Qual é a melhor bebida proteica? Essa daqui. Por quê? Porque ela não tem amido. Doce de leite, Nutri, qual é o melhor doce de leite? Aí eu vou lá no supermercado e olho, tipo, se o doce de leite tiver amido, pronto, gente, esse doce de leite não é indicado. Não é caloria. Né? Não é caloria, se o valor nutricional daquilo está adequado. Sim. Muitas vezes, muita gente pensa que emagrecimento é contagem de caloria. Não é contagem de caloria. Você tem que ver se aquele alimento é indicado para você, se ele não vai trazer mais benefícios. Tipo, o requeijão light. O pessoal pensa, requeijão light pode todos. Depende, porque tem requeijões light que tem uma gordura monoinsaturada, que é uma gordura boa, mais elevada do que outros. Então, eu vou preferir o quê? O requeijão light, que tem mais gordura monoinsaturada. Quanto mais o alimento, menos ingredientes ele tiver e menos processado ele é, melhor é para a sua alimentação. Muitas vezes a gente vê muito o pessoal comprando coisas sem lactose, pensando que aquilo é mais saudável. Só que muitas vezes aquilo dali tem mais calorias do que um leite condensado normal. Então eu digo sempre aos pacientes, não vá pelo rótulo, vá pela tabela nutricional do alimento e pelos ingredientes. Muita gente diz, qual é o melhor extrato de tomate? É aqueles que tem menos ingredientes, tipo 3 ingredientes, 2 ingredientes ou só 1 ingrediente. Se tem mais do que isso, não é indicado. Qual o melhor whey protein? Eu gosto muito dos wheys que tem menos de 6 gramas de carboidrato, que mesmo que seja concentrado esse whey, que é da área da nutrição, ou quem compra o whey sabe disso, que tem muitos wheys que são acima de 6. Então, eu não acho, eu digo, não. Então, é melhor você comer uma proteína normal do que você estar gastando dinheiro com whey que tem mais de 6 gramas de carboidrato. Então, tudo isso, gente, eu falo no meu Instagram, eu sempre respondo aos directs, tem pessoas que mandam um texto dizendo que o marido não sei o que, isso influencia na alimentação, que desconta na comida, eu não consigo emagrecer e tô vendo você emagrecer e tal. E também, gente, eu sou muito autêntica, né, Deise? Eu sou muito autêntica. Eu posto as receitas, mas tem gente que posta receita e não utiliza aquilo. Eu utilizo no meu dia a dia. Tipo, tem uma tocha que eu posto sempre, que eu postei no meu feed, como é que faz, e é uma tocha que eu como sempre, porque é prático, porque tá lá e, assim, cabe na minha alimentação. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que diz que aquilo pode e não faz. Né? Eu tento mostrar às pessoas o que é
o mais autêntico possível. Eu mostro, tem muitas pessoas que não mostram quando tá comendo uma comida que não tá no plano alimentar. Eu posto sempre a penosa de manhã. Todo mundo quer comer da penosa de manhã. Amanhã chega nas lojas e depois diz, dona da penosa. Então, assim, e muitas pessoas já me marcam dizendo, outros nutricionistas me marcam dizendo, eu estou comendo a penosa, não é só você que come. Então, assim, pra gente desmistificar a questão da alimentação. Enquanto a gente não fizer as pazes com a comida, a gente não vai ser feliz, meu povo. Tem como a gente fazer dieta com déficit calórico e ser feliz. Exatamente. Tem como a gente ir para academia e ser feliz. Tem muita gente que diz assim, eu nunca vi Carla mal-humorada, porque eu vou bem ao banheiro, né? Porque também isso influencia. A questão da constipação, Daisy é psicóloga, né, e ela sabe disso, que se a gente não está com o intestino bom, a gente não é feliz. Porque uma pessoa constipada, essa pessoa tem mais ansiedade, irritada. É a mesma coisa de uma pessoa que não dorme bem. Então, tudo isso vai influenciar, né? Então, se eu me alimento bem, se eu faço o que gosto, se eu tenho uma vida mais produtiva por conta da minha alimentação, por conta do treino, por conta das minhas horas de sono, então, assim, eu vou ser uma pessoa mais feliz. Por isso que é muito difícil uma pessoa me pegar mal-humorada, porque eu faço o que eu gosto, eu sou nutricionista porque eu gosto, porque eu amo de verdade. Eu digo que não tem preço, tem valor ser nutricionista ou ser, né, outro tipo de profissional quando você vê aquela pessoa extasiada porque conseguiu aquilo, porque tem pessoas, gente, que fica feliz porque vai ao banheiro durante a semana, que antes não conseguia ir ao banheiro. E quantas mulheres não conseguiram engravidar, que tipo a gente também ajuda na vida, né? Sim. Conseguiram engravidar porque mudou a alimentação. Minhas irmãs mesmas, elas tinham obesidade e disseram que uma tinha endometriose e a outra não, tal. Começou a fazer a dieta, a alimentação que eu tinha passado. Uma perdeu 12 quilos, a outra 22 quilos. Conseguiram engravidar. Porque, gente, a obesidade também altera nossos hormônios. Então, quando as mulheres diminuem de peso, elas têm mais chances de engravidar. E ano passado, eu acho que foram 12 mulheres que conseguiram engravidar, que não estava fazendo tratamento, não conseguia. Esse ano foram 2 já. Então, assim, a nutrição não é só, eu digo sempre, não é só aumentar e diminuir de peso. A nutrição é vida. A gente ajuda as pessoas a viverem melhor, a gente ajuda também a ter novas vidas, né? É essa transformação de vida, né, que a gente sempre está ali alcançando, seja por meio psicológico ou estético mesmo, ou de saúde, que é mais importante, mas que quando a pessoa vai enxergando quem também ainda existe ali por trás, porque muitas vezes o processo de obesidade, né, Carla, ele traz aquela desmotivação, a baixa autoestima, o indivíduo ele se sente incapaz de até ter uma ascensão profissional, de também ressurgir em alguns relacionamentos amorosos. Então você vai realmente aumentando essa ansiedade maior. Quando você começa a ter esses ganhos, a transformar a sua vida, é muito, muito engrandecedor assim. E é o que a gente sempre fala, né? Os profissionais, eles vão dar os 50% dele e o paciente vai dar os outros 50%. Essa força que você vê dessas pessoas que procuram você para ou emagrecer ou ganhar massa muscular, você percebe que eles chegam ali realmente determinados para isso? Não, principalmente as mulheres. As mulheres, eu noto assim, nós mulheres, né, por conta das nossas alterações hormonais, nós somos várias mulheres em um mês, né, que é normal por conta das alterações hormonais. Dizem que estão, mas muitas vezes assim, no primeiro obstáculo já, tipo, você vai ter que preparar a sua comida. Eu não consigo, não sei o quê. Então, assim, tem umas que chegam muito determinadas e conseguem mesmo, a gente vê. Mas, assim, tem muitas também que não conseguem dar continuidade ao tratamento, porque aconteceu algo. Aí diz, não vou, porque aconteceu isso e aquilo, e eu comecei a comer de novo. Só que essas pessoas não sabem que é aí que a gente deve interferir. É aí, nessa hora, que você tem que voltar para o seu nutricionista, quando você tem aquela recaída, porque ele vai procurar novas formas de lhe ajudar. Sim. Então, eu digo sempre ao meu paciente, olha, eu sei que eu sou muito ocupada, e eu também não tenho secretária já para eu dar essa atenção maior aos meus pacientes. E eu digo sempre, olha, quando eu não responder, fico colocando interrogação até eu responder. Por quê? Porque quando eu vejo que o paciente está perguntando, eu sei que ele está querendo mudança. Então, isso para mim é muito melhor, minha gente. Porque quando eu vejo que ele está lá com dúvida nisso, dúvida naquilo, então, eita, tá fazendo. Então, isso, e eu responder esse paciente, eu dar o feedback, eu noto que isso daí para o paciente, isso já é mais
deixa eles mais determinados no processo. Então, assim, você tem que ter empatia com o profissional. É igual na psicologia. Se você não tiver empatia com o profissional, não dá certo. Então, você com o nutricionista, você tem empatia com o nutricionista. Porque senão o processo não vai dar certo. Você pode chegar lá determinado. Aí eu coloco mirtilho, coisas assim bem difíceis que muita gente não dá para acompanhar uma alimentação dessa. Claro que é importante, mas a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha. Sim. Primeiro a gente começa com uma coisa mais básica e depois vai aperfeiçoando isso. Por isso que eu digo, tem várias fases de um paciente. Tem a fase 1, fase 2 e fase 3. Em qual fase você está? Será que você está na fase 1, na fase 2, na fase 3? Quem vai dizer isso é o nutricionista. Vai averiguar como é que está seu estilo de vida, sua alimentação, como é que está seu comportamento, se você vai precisar ou não de terapia. Gente, é muito, muito decisiva a questão da terapia. Tem muitas pacientes que chegam para mim altamente descompensadas e eu já encaminho para um psicólogo. Por quê? Eu não tenho como ajudar essa paciente. Muitas vezes. Nas questões emocionais, né? Na questão emocional. Isso. Eu ajudo, assim, numa palavra, numa conversa e tal, mas na minha área. Eu digo sempre, tem gente que tem nutricionista que diz assim, além de nutricionista, eu sou psicólogo. Não. Você não é psicólogo. Você não é médico. Você não pode prescrever medicações. Você não pode fazer terapia com o paciente. Nunca diga isso. Perfeito. Nunca diga isso. Você é nutricionista. Não adianta a gente querer adentrar em outro mundo. Gente, é tanta coisa que o nutricionista tem que saber que Deus me livre eu querer saber de outra área. Eu leio livros, eu leio artigos, claro, para eu ter mais conhecimento sobre aquilo. Mas eu chegar a dizer que eu sou, além de nutricionista, eu sou terapeuta daquela paciente. Não. Muitas vezes a paciente só quer uma atenção. Isso. Uma atenção, só tá uma atenção. Muitas vezes tem paciente que eu vejo que tá tão descompensada que eu dou um abraço nessa pessoa. E ela só tava precisando de um abraço. Sim. Né? Então, assim, nós temos que ser mais humanizados. Não só na saúde particular, mas também na saúde pública. Né? Então, essa humanização é que traz o paciente para você. Faz o quê? Faz 8 anos que eu atendo, né? Mas assim, tudo bem que eu só comecei a ter paciente de emagrecimento quando eu estava emagrecendo, mas eu já era nutricionista esportiva. Mas eu só consegui ter isso no meu consultório quando eu comecei a emagrecer. Aí as pessoas me viam de uma forma... Hoje em dia tinha gente que dizia... Mulher, tu é muito gorda. Aí hoje em dia tem pessoas que dizem, eu quero seu corpo. Eu quero ter sua determinação. Então, vai mudando, né? Mas antes disso, eu trabalhava com pacientes acamados. Eu trabalhava muito na questão clínica, hipertensão, diabetes, Alzheimer, né? Hoje em dia que eu tenho mais um público de emagrecimento e saúde da mulher. Mas, assim, como é que eu devo lidar com essa pessoa? Né? Então, assim, eu tenho que motivar essa pessoa. Não adianta eu estar lá e ficar só olhando para a pessoa... Sim. E ser aquela pessoa dura. Não, você tá gordo porque você quer, você tem que fazer isso. Não. E se a pessoa precisa de um psicólogo, você tem que encaminhar. Se a pessoa precisa de um médico, você tem que encaminhar. Educador físico é de mãos dadas comigo. Você já tem quem passe seu treino? Não, então procure fulano, procure cicrano. Então, assim, nós temos que os profissionais multidisciplinares têm que andar de mãos dadas. Emagrecimento não é só nutricionista, não é só médico, não é só psicólogo. É toda uma rede. Você precisa, sim, de uma rede. Carla, é caro. Será que é caro? Você, às vezes, vai para uma festa, compra uma bebida de R$200. Você paga uma área VIP, de R$700. E por que você não investe em você? Porque você não investe em você. Investe em você. Para quando tiver algo desse tipo, você tá lá. Bem plena. Demais, bem plena. Nutri, vesti aquela calça que eu queria. Nutri, botei aquela blusa que eu queria. Né? Gente, não tem coisa melhor do que a gente estar de bem com a gente. Tudo é melhor. É tanto que quando você acorda e você veste uma roupa e você não se sente bem, pronto, você passa o dia mal-humorado. Sim. Né, Deise? Então, assim, tudo isso vai influenciar para você ser mais feliz. Com certeza. E nós trabalhamos em equipe hoje. Eu costumo dizer também que nós não trabalhamos mais sozinhos. Nós precisamos mesmo estar de mãos dadas com toda essa rede de profissionais que conseguem nortear um tratamento muito maior, né? Porque muitas vezes a pessoa não precisa, de fato, só de psicólogo, precisa de nutricionista, precisa de médico, precisa de outros encaminhamentos que a gente precisa estar fazendo isso com uma veemência maior, né? E muita responsabilidade, né, Carla? Principalmente. Porque a gente hoje recebe muitas pessoas que estão muito vulneráveis. E a primeira coisa que vem nesse pensamento é, eu não vou conseguir.
né? Por isso que é a primeira coisa que a gente precisa desconstruir nessa pessoa e dizer, não, você precisa entender que você pode, você é capaz e você vai conseguir. Aí a gente começa a ver todos esses processos de mudança na vida da gente, até porque estamos em evolução e essa evolução ela vai trazendo mudanças em todas as áreas da nossa vida. Mas quando a gente se enxerga bem, quando a gente se olha no espelho e diz assim, eita, o meu corpo tá legal, essa roupa que eu coloquei caiu super bem, não tem preço, né, Carla? Não tem preço, eu digo isso, gente, por experiência própria. Teve uma vez que eu até chorei quando eu botei uma calça, a calça coube. Ai, meu Deus, essa calça coube. Quando eu entrava tem lojas aqui na nossa região, né, que eles têm um tipo de manequim, certo? Não é todo mundo que veste aquele manequim. Mas eu sempre queria muito a roupa daquela loja, mas nunca dava pra mim. Aí, há um ano e pouco, eu cheguei nessa loja, vesti uma roupa. Coube. Menina, eu me achei, né? Então, assim, foi uma coisa, eu até chorei no provador, disse, meu Deus, coube. Né? Então, assim, é algo que não tem preço, como eu digo sempre, tem valor. Não só eu, como muitas outras mulheres passam por isso. Uma roupa que não cabe, um comentário que deixa a gente frustrado, que deixa a gente triste. Não poder subir uma escada que já fica ofegante, não poder brincar com seu filho, que você se cansa rápido. Então, muita gente pensa que é pequenas coisas, mas não é. Gente, você não tem noção. Às vezes a dor do outro, você pensa que é pequena, mas para o outro, aquela dor é enorme. Então, nunca diminua a dor do outro. Todos nós temos dores. Não é só dor física, é dor mental também, né, Deise? E essa dor mental, gente, ela nos deixa assim, sem atitude para nada, deixa a gente esgotado, desacreditado, frustrado demais. Então, assim, quando você começa a mudar, você se motiva. Então, eu digo sempre, seja a sua própria motivação. Hoje eu comecei a tomar mais 1 litro de água, então já é motivacional. Antes eu não bebia nem 1 litro, hoje em dia já é motivacional. Hoje eu comi uma fruta. Comi uma fruta. Então, vibre com essas suas vitórias, porque são essas vitórias que vão lhe ajudar a você crescer e a você vencer. Certeza. Né? Carla, estamos chegando ao fim de mais um podcast maravilhoso. A conversa está muito boa mesmo. E eu quero que você deixe um recado para as pessoas que estão vendo a gente agora em casa, no trabalho. Eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas sobre esse processo de transformar a própria vida. Minha gente, transformar nossas vidas. Comece pelo básico. Não comece pelo topo da pirâmide. Comece pela base da pirâmide. Comece você a acreditar em si próprio, não ao outro. Não transfira a culpa, não transfira o objetivo. Tenha para você o objetivo, sinta. Se você está triste, sinta que você está triste. Se você está frustrado, sinta que você está frustrado. Não tente colocar isso em alguém ou então numa comida que vai lhe trazer felicidade. Procure o profissional, procure os profissionais. Não diga que algo é caro, mas quanto custa a sua saúde, quanto custa a sua autoestima. Veja por esse lado. Nunca deixe ninguém destruir suas metas. Nunca deixe ninguém destruir seus objetivos. Nunca deixe ninguém te ferir. Nunca deixe ninguém falar do seu corpo. Porque o corpo da gente não é time de futebol para alguém tá comentando sobre ele. E, além de tudo isso, procure ajuda. Estou conseguindo porque eu procurei ajuda. Hoje eu sou outra pessoa, hoje eu sou outra Carla. Vocês podem ir no meu Instagram e ver como era. Tem muita gente que diz assim, quando eu posto uma foto, parecia sua avó. Olha só, gente, eu parecia minha avó. Quando eu tinha 20 anos de idade. Né? Eu parecia minha avó quando eu tinha 25 anos de idade. Hoje eu estou na minha melhor forma possível, graças a Deus. Até as pessoas da minha família mesmo dizem isso. Você hoje está na sua melhor forma, na sua melhor fase. Então isso, gente, é um processo. Não é milagre, é um processo. E você precisa sim de ajuda. Está precisando de ajuda? Procure o profissional nutricionista, procure o profissional psicólogo, o educador físico, um médico. Então procure, agarre em alguém que possa lhe ajudar. Não é a bebida, não é a comida, não é outro tipo de coisa para você tirar aquele desejo de você. Só você pode mudar, só você. Ninguém mais pode mudar por você, só você pode fazer isso. Seja sua própria motivação.
Muito obrigada, Carla. Foi muito bom o nosso bate-papo hoje. Espero que vocês compartilhem esse programa. Vocês precisam saber sobre obesidade, precisam saber sobre esse processo de tratamento. E eu espero que vocês possam realmente nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. E eu conto com a audiência de todos vocês e espero que todos fiquem bem. É o nosso melhor momento na saúde. Desde 2019, o governo já realizou 94.500 cirurgias pelo Opera Paraíba. O programa Coração Paraibano segue firme, com mais de 8.600 procedimentos. Foram realizados 190 transportes na UTI aérea do estado. E vem aí o programa Paraíba contra o Câncer, com 12 hospitais especializados. Viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Peixe, chocolate, vinho e muito mais. Aproveite o especial Semana Santa no Mix Mateus. Arroz Kika 1 kg 4,99. Feijão carioca da Barra 1 kg 7,49. Flocão de milho Dona Clara 500 gramas 1,49. Absorvente Always Super Proteção 8 unidades 2,99. E mais água sanitária Olimpo 1 litro 1,25. São os menores preços. Especial Semana Santa Mix Mateus. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Começou com um soco na mesa, um grito alto. Eu fiquei assustada, mas o que eu podia fazer? Ele estava bêbado. A gente dividia as contas e ele me pedia mais e mais dinheiro. Agora meu nome está sujo. Eu não tenho mais para onde ir. Mas o que eu podia fazer? Ele é o pai dos meus filhos. A gente estava numa fase boa e eu achei que ele tinha mudado. Mas foi só eu colocar um batom vermelho e ele se transformou. Mas o que posso fazer? Ele me ama. Não importa o tipo de agressão contra a mulher, seja psicológica, moral, financeira ou física, o número é um só. Disque 180. Peça ajuda. E denuncie também todo episódio que você presenciar. Rompa o ciclo da violência. Assembleia Legislativa da Paraíba.